fundo, você acha que volta tudo para o fato da gente querer ter controle sobre as situações? Sim, muitas vezes sim. A gente nunca tem controle sobre nada, né, cara? A gente não tem controle sobre a nossa vida. A gente pode tentar estipular um microcontrole de, bom, o que vou comer amanhã, como fazer a minha rotina, a minha refeição, o que eu quero fazer agora quando terminar o podcast. Enfim, você consegue delimitar, mas existe algo chamado realidade acontecendo. Todo o teu planejamento é uma expectativa de realidade. Mas não é realidade, é uma expectativa de realidade. Saca? A realidade é caótica. A realidade como um todo é caótica. Você não coloca nos seus planos, isso aqui parece muito pessimista, mas você não coloca nos teus planos torcer o pé, digamos assim. Ou você não coloca nos teus planos que algo ruim aconteça. Nunca coloca. Geralmente não coloca. A gente faz os nossos planos de estrutura de acordo com o que a gente espera da realidade. A gente tenta trazer ordem para algo que é caótico o tempo todo. E esse trazer ordem é eu tentar colocar um controle. Só que no fundo a gente não tem controle sobre nada, cara. Você não tem controle sobre o que eu vou falar. Eu não tenho controle sobre as perguntas que você vai fazer. Como eu posso pensar no que eu vou falar daqui a pouco se eu não sei o que você vai me perguntar? Entende? Ou como que você pode pensar numa pergunta se você não sabe qual vai ser minha resposta agora? A gente não tem controle sobre a vida em si. A gente pode ter controle sobre a maneira que a gente enxerga a vida. E olhe lá. E olhe lá. Porque a vida muda a maneira que a gente enxerga a vida em si o tempo todo. São os traumas. Por isso que todo evento é traumático. Todo evento é traumático, em algum nível. Pode ser um trauma positivo ou um trauma negativo. Um trauma positivo seria um impacto com a vida que te transforma de uma maneira positiva. Entende? Algo que você não esperava, um elemento caótico que entra na tua pseudo-ordem, na tua falsa ordem, que muda a maneira que você enxerga a vida para o bem. Ou para maior, uma expectativa um pouco maior. Agora, um trauma negativo, ele bate na tua expectativa de realidade e você não consegue se reestruturar. Então, é um trauma que te fecha, digamos assim. Mas tudo está moldando a tua personalidade. A personalidade é uma coisa mutável, né? Não é fixa. Personalidade, sobretudo, é a maneira de ver o mundo, digamos assim. Isso que é moldável o tempo todo. A maneira que você enxergava o mundo há 2 meses atrás já é diferente. Sempre está mudando. Você acha que pode mudar para virar uma perspectiva mais negativa sobre a vida? Então, por exemplo, a gente sempre espera que, se a personalidade muda, a gente espera que ela mude para melhor, né? Que a gente fica cada vez mais inteligente na forma de enxergar o mundo. Mas você acha que a gente pode ficando cada vez pior em aceitar as coisas como elas são e etc? Geralmente é o que acontece, cara. A gente vai ficando mais fechado. Porque assim, a gente sempre começa a vida enxergando potenciais, possibilidades. Como que tudo vai ser. Aquela primeira dopamina que aparece, né? Se a gente for entrar nesse lado. Aquela curiosidade infantil. A curiosidade infantil. Como se você fosse um inocente. Você é inocente acerca da realidade. Então a realidade aparece para ti de uma forma que você não esperava. Porque com a sua inocência você esperava que a realidade se manifestar da forma que você gostaria. E ela não acontece. Então ela bate em você. A realidade aparece de uma maneira que você não esperava, ela bate em você. Você abre um certo tipo de olhar para a realidade que não tinha antes. Mas você ainda sente um vazio em ti. É como se aparecesse um lado mais órfão dentro de você. E agora, por aparecer esse lado mais órfão, você faz uma escolha. Ou eu me rebelo contra a realidade, ou eu luto com a realidade em si para me transformar no que eu quero ser, apesar do meu vazio interior, muitas vezes, apesar da minha existência. E aí começa essa dualidade, digamos assim. Ou você se rebela e você não aceita a realidade como ela é, ou você luta com a realidade, apesar dela ser ruim ou negativa, ou seja lá o que for, e você tenta transformar a realidade. Mas é uma perspectiva tua. Existem esses dois caminhos. Dependendo, você vai desenvolvendo e conseguindo alcançar o que você almeja. Ou só se rebelando e se colocando sempre como vítima da realidade em si. E aí você vai se fechando e sempre sendo mais rancoroso, mais fechado, que tudo isso aqui é uma merda, toda a vida é ruim. Ou você entende que a vida é ruim de fato e, cabe a mim mudar e melhorar ela. Sabe? Ela é ruim de fato? O que você acha? Eu acho que ela não é nem boa nem ruim. Ela só é. E esse é um problema. A gente enxerga a vida como se ela precisasse ser ou boa ou ruim, sendo que quem dá a perspectiva de positivo ou negativo é a gente. Nada é positivo ou negativo, cara. As coisas só são. E isso é uma coisa muito difícil da gente entender. Por exemplo, tem uma história de um rapaz da China que um dia, o fazendeiro chinês, o filho desse fazendeiro chegou em casa e ele tinha um cavalo. E aí todos os vizinhos vieram para esse fazendeiro e
Falaram, nossa, que bom, ele veio com um cavalo. O fazendeiro respondeu, talvez seja bom, talvez seja ruim. No outro dia, esse cavalo fugiu e voltou para a região lá. O cavalo fugiu. Todos os vizinhos vieram para o fazendeiro e falaram, nossa, que horrível, seu cavalo fugiu. Talvez seja bom, talvez seja ruim. No outro dia, o cavalo voltou com diversos cavalos selvagens. Nossa, que maravilha. Talvez seja bom, talvez seja ruim, não sei. No outro dia, o filho do fazendeiro tentou domar um desses cavalos selvagens, caiu, quebrou a perna. Nossa, que horrível, seu filho quebrou a perna. Talvez seja bom, talvez seja ruim. No outro dia, o exército veio para recrutar jovens para a guerra. E o filho do fazendeiro não foi recrutado porque estava com a perna quebrada. Nossa, que maravilha. Talvez sim, talvez não, cara. Tipo, você nunca sabe se a coisa é boa ou ruim, entende? Porque a gente, como ser humano, a gente está preso em algo chamado tempo. Por estar preso no tempo, a gente não consegue saber se as nossas decisões de agora vão ser boas ou ruins. A gente não consegue entender se ela vai se abrir, qual universo a gente cria de acordo com aquela escolha que a gente faz. Universo que eu não estou falando que existam multiversos nem nada do tipo, mas qual realidade que você está criando ali nesse momento? Dependendo do que você escolher, é uma realidade diferente. Claro, cara. E escolher é perder sempre, mas é ganhar sempre também. Só que a gente não consegue perceber isso. O Kierkegaard falava muito, um filósofo falava muito sobre escolha. Escolha, porque você vai estar errado mesmo. Ele falava, um existencialista, o Kierkegaard. Mas, por exemplo, dependendo da escolha, ela vai fazer a gente mais feliz ou mais triste, né? Claro, perfeitamente. Você é capaz de ter um certo tipo de escolha ali. Não necessariamente um livre-arbítrio no sentido de... Mas você é responsável pelas suas escolhas. Responsabilidade pela escolha. Cara, você tá mal. Você terminou seu relacionamento. Você pode escolher ou começar a ficar só em casa, deprimido e, enfim, tentar recuperar aquilo, ou você pode escolher aceitar o que aconteceu, tentar entender o porquê aquilo aconteceu, melhorar a ti mesmo e criar uma nova versão de você, digamos assim. Sabe? Sempre tem uma escolha ali. Aí, agora, qual escolha você faz é individual, cara. Mas você nunca vai saber o resultado da escolha, sabe? Talvez você comece a treinar na academia para melhorar a ti mesmo e acaba conhecendo alguém. Talvez não. A gente não tem como ter a noção para onde apontam as nossas escolhas. A gente tem como ter mais ou menos uma noção de que, essa escolha é boa nesse momento e vai me levar para tal lugar. Essa escolha é ruim nesse momento. Então, melhor não tomar essa. Entende? A gente sempre está tomando a melhor decisão possível, no fundo. A gente sempre acha que é a melhor decisão. A gente não faz conscientemente uma tomada de decisão ruim. Nunca. Nunca. Nunca é. Mas o que é esse conscientemente, né? Porque, por exemplo, aí eu vou dar exemplos do que aconteceu comigo ano passado, que eu falei pra você, falei pra galera. Tipo, eu tomei 3 decisões importantes na vida, só que foram decisões ruins. Então, foi como se, assim, todas as decisões que eu tomei naquele ano, no ano passado, foram decisões que eu me arrependi depois. Sim. Só que, sabe, durante o momento que eu tava tomando aquela decisão, parecia que tinha uma vozinha lá no fundo falando, não faz isso. Não tem essa parada? Sim. Não tem às vezes a gente toma umas decisões por impulso, sei lá. Sim. A gente tá falando de outro tipo de decisão aqui, né? No sentido de que, na maioria das decisões que a gente toma, a gente não tem essa noção de que ela pode ser boa ou ruim. Na maioria das decisões, não. Mas existem algumas decisões quase vitais que vão mudar toda a trajetória da nossa vida, que parece que tem uma voz lá interna dizendo, bom, vai por outro caminho, cara. Jung chama isso de self. Seria o eu mais profundo, o eu em potencial, onde habita ali tua vontade verdadeira. Existe uma outra voz que meio que tenta te afastar dessa verdadeira vontade. Seria a sombra. Como se as duas coisas estivessem meio que lutando dentro do teu inconsciente, tentando te mostrar um caminho. A gente sempre sente medo do que a gente pode ser, cara. Do nosso eu em potencial. A gente tem um medo gigantesco. O medo do sucesso, muitas vezes, é maior do que o medo do fracasso. Por quê? Medo de ser grande demais, a responsabilidade que vem. A gente sabe que se a gente crescer, vem uma responsabilidade gigantesca. O abandono da infância, sobretudo. O que é o abandono da infância? Simbolicamente falando, quando você é criança, tomam decisões por você. Você está acolhido, sabe? Você não precisa tomar uma decisão. A partir do momento que alguém toma uma decisão por você, cara, beleza, é com ele. Mas agora cabe a ti tomar a decisão. Você é o adulto. Putz, caramba, e agora? O que eu faço da minha vida? Sempre vai ter o sentimento de o que eu tô fazendo, é certo ou errado? Sempre vai ter esse sentimento. Porque você tá precisando escolher. Essa escolha é complicada. A escolha é muito complicada.
É muito difícil fazer uma escolha racional. Por que é uma escolha racional? Bom, você pode tentar delimitar o que vai acontecer se você fizer isso e aquilo, fazer um plano, mas no fundo é caótico. Quando você consegue aceitar que no fundo é caótico, cara, você fica mais em paz com a tua escolha. Eu acho que no fundo fazer uma escolha certa ou errada tem a ver com o resultado dela, mas o resultado principal é me sentir em paz com a escolha que fiz, porque se você fez uma escolha que você julga errada e lá na frente você percebe que ela foi errada, entre diversos aspas aqui, você sente culpa. E é esse sentimento de culpa que faz a escolha parecer errada. Mas o que você aprendeu durante todo o processo da escolha errada que você fez? Sabe? Não seria você. Não seria você lá na frente. Talvez. Cara, a pior escolha da minha vida foi ter aceitado uma bolsa nos Estados Unidos. Mas se não fosse a pior escolha da minha vida ter aceitado essa bolsa, eu não ia estar aqui. Entende? Falando disso. Eu ia ter me formado em arquitetura, eu ia ser arquiteto. E a gente aqui tá falando sobre a horrível escolha das cortinas. Mas não tem nada a ver com o que eu sou. Eu tive que passar por um inferno fudido, um inferno horrível, cara, que ainda ressoa às vezes, pra estar aqui, pra ter uma saída pra luz. Mas e aí? Nossa, foi horrível a experiência? Foi horrível naquele tempo, cara. Eu posso escolher se eu fico lá naquele tempo, revivenciando, nossa, que horrível que foi, ou se eu... Tá, beleza, o que eu aprendi com essa merda toda? Como é que eu transformo esse chumbo em ouro, né? Como é que eu transformo essa... Como é que eu controlo o dragão e salvo a minha vida que tá ali presa? Foi necessário, cara. Foi necessário. Mas no momento eu tava muito feliz com a escolha de ter conseguido uma bolsa. Sabe? Com a possibilidade. Eu não sabia que ia ser horrível. Eu não sabia que eu ia ter diversos momentos ruins. Não sabia que eu ia ter metade dos ossos da perna quebrado, entendeu? Machucado. Não sabia. No momento era legal. Depois, se eu olho pra trás, cara, que merda que foi. Mas aquela merda me deu a potencialidade de ir numa palestra que me motivou a estar aqui. Sabe? A gente nunca tem esse controle. A gente traça planos. Quando eu chegar em tal lugar, vou fazer isso, isso e aquilo. A gente tem um pouco de controle. E eu sei que isso é difícil de entender, cara. Eu sei que isso aqui parece pessimista, mas quando você consegue integrar isso, entender isso, cara, a tua ótica sobre a vida muda. A tua ótica sobre a vida muda. Você tem aqui um amontoado de caos para você organizar. Você se torna um organizador desse caos, mas o caos ainda vai existir. Sempre que você organiza algo, um caos aparece, um novo caos, uma nova potência. É um movimento natural da vida. E ficar negando essa potencialidade caótica, a gente nega a vida em si. Negar a morte é negar a vida em si. Entende? E a maioria das pessoas não entende isso. Por que a gente sente culpa de uma decisão tomada? Ora, porque a gente vai morrer. A gente perdeu tempo. E a gente perdeu o tempo. A culpa é, nossa, que tempo perdido. Por quê? Porque você não está encarando que existe uma morte ali no final. Ou melhor, porque daí a morte apareceu. Caramba, um dia eu vou morrer, perdi uma oportunidade. Não, cara, você nunca perdeu nenhuma oportunidade. É só a vida. É a vida. É uma trajetória. Dá vontade de, tipo, sei lá, imprimir um negócio, botar na minha cara, assim, todos os dias e pra se lembrar dessas coisas, né, cara? Eu tenho impresso aqui, cara. Tempos fugite. Tempo foge. Tempo correndo. Tempo todo. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!